estou aqui com uma placa de computador Asus Prime A320MK. Essa placa chegou aqui, tá? O cliente trouxe o computador para a gente ver porque o computador não estava ligando. E note que eu estou com a placa aqui. Essa placa trabalha com kit, né? Com processador Ryzen AMD 3 22000G, a frequência dele. E ele veio com memória, né, de 8 GB, uma memória Kingston KVR 24N17S 8/8, né, de 8 GB. E tá aí, como vocês estão vendo aí, ó, é uma Prime A320M, tá bem aqui. E ele não liga. Te toca aqui, ó, para ligar, ó, e ele não liga, viu? Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, eu aconselho você começar pela fonte, né? Se você pegar um parado assim, você vai começar pela fonte. Faça o teste de jampeamento da fonte, né? Lá nesse cabo aqui da fonte, entre o fio verde e o fio preto. Você vai fazer o jump, como aqui tá parado. Eu vou desconectar aqui para você ver. Tô só com uma mão aqui, vou aqui desconectar para você ver. O primeiro teste que você vai fazer é jampear aqui como eu jampeei, ó. Tá jampeado aqui, ó, o fio verde com o fio preto, para ver se a fonte força a ligar, né, individual. Tá, essa fonte aqui é uma fonte ATX, ela é uma fonte real, né? E nós vamos ver aqui, ó, vou ligar aqui o power e vamos, olha, presta atenção no cooler, ver se ele vai rodar. Vamos lá? Ligando, liguei, olha só, ele girou, viu? Girou. Vou desligar aqui no power, aqui embaixo aqui, ó. Ele vai parar. Inicialmente, com esse teste, notamos que a fonte ligou. Agora, ó, vamos fazer outro teste. Se você tiver um teste de fonte, né, você vai insertar esse pino aqui lá nesse teste. Só que como eu não tenho aqui, vamos fazer a aferição das voltagens usando um multímetro. Estou com o multímetro aqui, vou colocar ele na escala de DC. Olha, multímetro na escala de DC. Vamos colocar o borne preto no terra, aqui justamente da pinagem aqui, né? Vamos colocar aqui o fio terra aqui, junto com esse aqui. Colocamos lá. E vamos botar um jeitinho aqui de colocar aqui para a gente medir essas tensões por aqui, para nós vermos todas as tensões se estão normais aqui. Dá um jeito de colocar aqui para a gente medir as tensões. Acho que aqui dá para medir. Enquanto isso eu vou mostrando para você lá. Vou aqui medir agora. Vou ligar a fonte de novo, né? Insertar aqui o jump. Pronto, fonte jampeada do preto para o verde, né? Ó, fio verde e o fio preto. Agora vamos medir as tensões. Vamos ligar a fonte. Ligando a fonte. Liguei a fonte. O cooler da fonte, lá não sei se dá para você ver, tá rodando já aí, ó. Eu vou desligar para você ver que não tem nenhuma treta aqui, né? Olha só, tá rodando o cooler da fonte, ó. Vou desligar para você ver. Viu? Olha. Vou ligar de novo. E agora vamos fazer a aferição das tensões. Vou começar, bem, vamos continuar com as medições. Vamos aqui começar medindo as voltagens da fonte, para ver se não tem nenhuma alteração. Primeiro, você vai medir todos os fios laranja. Aqui nos fios laranja que vem lá da fonte, né, aqui no conector, tem que ter no mínimo aqui 3,4, 3,5 volts. Vamos medir todos os fios laranja para ver. Primeiro fio laranja. Vamos ver a voltagem. Vamos ver a voltagem que vai dar. Olha lá, 3,4. 3,5 tá dando, né? Eu vou aqui melhorar aqui a escala, né? Pra gente medir com precisão, ok? Vamos agora, de novo. Para fazer uma medida com precisão, tá lá. Mais precisão. Vou aqui no multiteste, na escala para dar precisão. Opa, 3,4 como eu falei, viu? Então tá bom. Aí aqui essa voltagem é 3,5. Vamos outro laranja. 3,4. Vamos ver outro laranja.
entendeu? O outro laranja também tem que dar a mesma voltagem, né? O laranja ali, o outro laranja, 3,4. Sabemos que a voltagem de 3,4 está normal. Vamos ver agora a voltagem, o terra continua no lugar. Vamos ver a voltagem de 5 volts, que é o fio vermelho. Vamos ver lá se tem 5 volts aqui. 5 volts. 5 volts, olha lá. 5 volts. O outro fio vermelho, 5 volts. Tá? Todos os fios vermelhos têm 5 volts. Já já vou explicar por que eu estou medindo todos os fios vermelhos, se todos esses fios vermelhos estão conectados lá na placa no mesmo lugar. Se estão conectados no mesmo lugar, então é óbvio que iria dar. Tá? Mas eu vou já explicar para você por que eu estou medindo cada fio desse individual. Vamos ver agora o outro fio vermelho que está escondido aqui, para ver se tem a mesma voltagem. Olha lá, mesma voltagem, 5 volts. Vamos ver o fio verde. Esse fio verde tem que estar nulo. Aqui, né, tem que estar nulo o fio verde. Tem que estar nulo porque ele está vindo lá do terra. Se estiver passando alguma corrente, a fonte não estaria legal. Vamos ver. Vamos medir. O fio verde. Olha lá, 0, nulo, perfeito. Vamos medir o fio azul, que tem uma corrente de menos 12 volts, está dando menos 11,7, né? Que é 0,70, tá bacana, tá bom demais. Vamos ver agora o fio, aqui tem um fio cinza, a voltagem lá também tem 5 volts. Agora vamos ver a voltagem de 12 volts nos fios amarelos. Vamos ver, 12 volts, outro fio amarelo, 12 volts. Todas as voltagens aqui, ó, estão normais, né? Vamos ver agora a voltagem que está vindo dos fios que vêm da fonte para alimentar o pino que alimenta o processador. Vamos ver lá também. Vou colocar o preto no preto e o vermelho no amarelo. Ver quanto vai dar. Medindo 12 volts. O outro amarelo, 12 volts. Aí perfeito, né? Tá tudo perfeito. Então por que a placa não tá ligando, né? Se tá as voltagens, tá tudo normal. Pode ser também que sejam alguns fios desse, tá? Que tenham quebrado e por isso a voltagem não chegava até aqui. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês, de medir cada um, porque eu já peguei computador aqui, né? Que a alimentação total não estava chegando na placa. Por quê? Por um motivo de tempo, os fios se oxidaram e quebraram dentro do isolamento. Tinha tensão na placa da fonte, mas não chegava até os pinos. Por isso que eu fiz questão de medir cada um, porque se você pegar um problema desse também, e não ligar, por isso que é bom o técnico que trabalha com manutenção de placas, né, de computadores, tenha uma fonte nova, em perfeito estado, para assessorar na hora de fazer um teste preciso, ok? Bem, como já sabemos que a fonte está boa, vamos para outro passo. Qual é o outro passo? Já que ela não liga, desconectar o pino que vai para o processador. Você vai desconectar o pino que vai para o processador, retirar o jumper que está fazendo a fonte ligar, né, sem estar na placa, né, forçando, né, a fonte ligar. Vamos colocar de novo no lugar. Vamos colocar lá no lugar ali, ó. Tô colocando aqui no lugar. Vou colocar no lugar aqui, ó. O cachorro hoje tá perturbando o cachorro hoje, viu? Fazer aí a gravação. Coloquei lá o jump no lugar, ó, tá jampeado. Olha, na placa. Vou chegar a placa mais pra cá pra você ver. Vou deixar o cooler, porque tem esse parafusado. Esse parafusei já, que era pra depois testar, né? Tirei. Olha, tirei aqui, ó, do lugar, para ver se não tem nada em curto na área aqui da linha de 12 volts que alimenta o processador, ok? Bem, eu aconselho, quando você fazer esses testes, tirar também a memória. Vou tirar a memória do lugar, vou tirar a memória do lugar. Tira a memória do lugar, ok?
deixa aqui em cima do processador e vamos dar um start na placa para ver se liga. Vamos aqui dar um start na placa para ver se liga. Não ligou. Continua não ligando. Continua não ligando. Ok? Se continua não ligando, quero deixar claro que essa placa aqui, ó, ela só funciona com o processador no lugar, viu? Se você tirar o processador aqui para fazer um teste, ela não vai ligar também. Bem, o segundo passo, agora, já que não ligou, vamos injetar uma tensão de 12 volts aqui, ó, lá da fonte de bancada. Você na fonte de bancada ali, ó, aqui, ó, ela tá com 12 volts, ó lá, 12 volts. Vamos pegar um cabo aqui de fonte, que no caso, como eu tô com ele na mão aqui, ó, tô com um cabo aqui de fonte, ó, tirado, ó. Vou colocar na linha aqui de 12 volts. Eu vou colocar uma voltagem secundária vindo da fonte de bancada, tá? Para mim ver se tá tendo alguma alteração aí nessa área, tá tendo alguma alteração na área aí do processador, para tirar logo a dúvida. Tá? O processador aqui, ó, tá no lugar, viu? E aí eu vou injetar uma voltagem aqui, ó. Injetar uma voltagem vindo lá da fonte de bancada. Vamos lá então? Vou injetar aqui 12 volts. Vou botar aqui 12 volts. Note lá que não tem nenhum consumo ainda, né, na fonte de bancada, não tem nenhum consumo, mas está tudo conectado aqui. O que eu vou fazer agora? Agora vou colocar de novo aqui o cooler em cima só para proteger e vou dar um start na placa de novo, dar um start sem a memória para ver se liga. Tô dando start e olha, a máquina ligou. Tá ligando, trabalhando com uma corrente lá, ó. Olha lá na fonte, ó. Uma corrente de 1,32 ampere com 12 volts, voltagem 12 volts, amperagem, o consumo dele funcionando, ó. Trabalhando aí, tá vendo aí, ó? Trabalhando. Então, por que tá conseguindo ligar com uma voltagem vinda de lá da fonte de bancada, né, que é de 12 volts, e não tá conseguindo ligar com a voltagem que vem da fonte, sabe? Tem alguma coisa errada, sabe por quê? Porque o consumo lá tá muito alto ainda, tem alguma coisa em curto aqui. Um teste preciso para você fazer na placa, começou a chover agora aqui, tocando para ver se não tem nada em curto, tá sobreaquecendo, né? Aqui na placa, né, eu tô aqui com o pé, vou colocar o pé no chão para aterrar meu pé, né? Por causa de corrente eletrostática, está descarregando aqui em terra. Note aí, ó. Olha que tem um capacitor esquentando, ó. Esquentando muito esse capacitor. Eu vou retirar esse capacitor e colocar outro capacitor e vou ver o que vai acontecer. Ver se ela vai ligar com a fonte lá normal dela, a fonte ATX. Olha aí, tá aí, ó. Eu fiz substituição desse capacitor aqui, ó. Tava aquecendo, ó. O incrível é que na placa ele não tem número nenhum. Olha o tamanho dele, ó, na minha mão aqui, ó, mais próximo. Tá vendo aqui, ó? Esse é o tamanho dele. Tá? Eu fiz a substituição desse capacitor, coloquei outro no lugar, né? Porque eu vou ter uma sucata de uma placa dessas aí, que é pra gente fazer a substituição. Agora eu vou ligar de novo lá na fonte de bancada pra gente ver o consumo. Se o consumo vai estabilizar, vai cair, para ver o que vai acontecer, tá bom? Ligando de novo, né? Vou aqui tirar o multiteste, vem aqui, desligar o multiteste para economizar a bateria. Vou ligar de novo, vou startar a placa. Dessa vez eu vou colocar a memória no lugar. Aqui a memória eu vou colocar a memória no lugar. Que parece que o defeito mesmo é só aquilo. Vou colocar a memória no lugar. Essa memória aqui é a memória Kingston de 8 GB. É uma KVR 24N17S 8/8.
memória dessa está em torno de uns R$ 239 hoje, entendeu? Tá por aí, tá em torno disso aí. Bem, vamos lá então. Vamos ligar de novo aqui. Vamos ligar aqui de novo. Vou dar um start nela, né? Vou startar. Deixa eu botar aqui o cooler em cima do processador, caso que ele venha aquecer muito, né? E não aquecer, ok? Para proteger aí, porque esse processador não pode trabalhar muito tempo sem estar com um cooler para fazer o resfriamento, né? Vamos lá? Vamos startar? Vou startar aqui, ó. A placa tá ali, eu estou startando o meu dedo ali, ó. Deixa eu ver. Tá desligado. Deixa eu ligar a fonte, porque assim não liga, né? Liguei a fonte, agora eu vou ligar aqui, startar. Ligou. Agora com a memória, caiu, ó, o consumo lá tá oscilando, ó. Por que tá oscilando? Porque isso indica que vai aparecer vídeo. Olha só, caiu o consumo lá, ó. Tava dando naquela hora, quanto? Tava dando naquela hora 1,35, não era isso? Olha só o consumo lá agora. 0,48 480 miliampere. Caiu o consumo e trabalhando com a memória no lugar, ok? Ok, então, você tá vendo aí? Então, ó, o problema era esse curto aí, né? Tinha um curto na placa, era aquele capacitor. Tá aqui na ponta do meu dedo, ele aqui, ó. Aqui na ponta do meu dedo, pra você ver o tamanho dele, ó. Olha só o tamanhozinho dele aqui, ó. Esse que era o defeito. Dá defeito numa placa dessa aí, que essa placa é altíssima o valor dela. Tá uns 500 alguma coisa, uma placa dessa agora. Então, às vezes condena a placa por causa de uma pecinha dessa aqui. Vamos ver se vai dar vídeo agora. Vou colocar tudo no lugar, entendeu? Para me ver se vai dar vídeo. Bem, estamos de volta, né? Tá aí, tá funcionando normal. Agora, olha na tela do monitor lá, ó. Você dá pra você ver, ó. Olha lá, tem vídeo. Tem vídeo. A placa tá ligando, desligando normal agora. Então o problema era só aquele capacitor ali cerâmico, né? Um capacitor SMD. A placa tá ligando, é óbvio que não vai aparecer nada lá porque tá faltando o HD. A gente não colocou o HD, mas ela funcionou normal, tá? E o problema era esse. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado. Para você pegar uma placa dessa da Asus, Asus Prime A320MK, se aí, ó, faz esse análise, se tem algum componente aí em curto aquecendo e recupere a sua placa. Deixe seu like, dê a sua curtida, né? Como se diz, assine, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para que nós possamos fazer mais vídeos. Eu sou o Lima, da Infocel Eletrônica e Marcenaria. Tem muita coisa boa para nós aí pela frente.